Salve povo, aqui é o Zelota, de volta com a nossa saga dos povos do Oriente. Vamos ver mais um povo bíblico que são os Amonitas. Esse povo que tem uma origem também nada ortodoxa, assim como os Moabitas, e que foram rivais dos israelitas, se envolvendo em diversos combates contra eles e também conviveram com os assírios. Nesse vídeo eu vou contar a versão arqueológica / histórica desse povo e também a versão bíblica. Vamos parte dela que vai dar para ver tudo hoje. Bom, mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos que dão tapote no like e compartilhem com os amigos que ajudem mais o canal a crescer, valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, idade média, tem várias sagas e mini sagas, tem diversos povos, só dá uma conferida lá na minha videoteca. Me sigam lá no Instagram para vocês ficarem sabendo sempre que os vídeos forem postados e também participar das enquetes para escolher os vídeos que eu faço aqui no canal. Também tem um curta com o Zelota, que é um conteúdo extra dos vídeos que eu faço aqui do canal, lá na nossa área de membros, que é o Acampamento Zelota. Vocês podem fazer parte, valor bem acessível, apenas R$8. Você dá uma força ao meu trabalho para dar continuidade aqui no YouTube. Vídeos todas as quartas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. Então vamos lá ver a história dos Moabitas. Bom, os Moabitas, fazendo a introdução, foram uma antiga nação de língua semítica que ocupou o leste do rio Jordão, onde ficavam os antigos rios Arnon, que hoje é chamado de Wadi Mujib, e o rio Jacob, que hoje chama-se Zarga, que fica na atual Jordânia. A capital do reino dos Amonitas era a cidade de Rabat ou Rabat Amon. Hoje é a cidade de Amã, que também é capital da Jordânia. Agora vamos ver a versão arqueológica / histórica dos Amonitas. Lembrando que nós estamos descartando a Bíblia a gente vai ver também a versão bíblica da história deles. Bom, os Amonitas viveram no planalto central da Transjordânia do final do segundo milênio antes de Cristo até pelo menos o século II depois de Cristo. Eles eram um reino independente, mesmo naquela época que tivemos o Império Neo-Assírio. É possível que eles tenham se tornado vassalos dos assírios, mas em alguns momentos eles se alternaram entre essa vassalagem e também chegaram a combater os assírios. Então eles pagavam esses tributos, que no caso foi o que poupou os amonitas de terem sido atacados pelos assírios, enquanto os assírios estavam ali conquistando todos os reinos próximos ao território dos amonitas. Bom, existe um monólito, que é uma estela, que é aquela pedra onde é registrada a história, utilizada pelos assírios, outros povos também do Oriente e da África também utilizavam essa forma de registro, que era o monólito de Kurk, que tinha registrada as campanhas do rei assírio Salmanaser III. Bom, nesse monólito de Kurk conta que o rei amonita Bassa de Amon, ele com o seu exército se uniu ao rei de Israel, surpreendente, que era o Acabe, e também teve o apoio dos sírios contra o Salmanaser III. E aí teve a Batalha de Carca, que aconteceu em 853 a.C., e talvez eles tenham sido, no caso, enfrentar os assírios, mas eles eram vassalos de um outro reino, que era o reino de Aram-Damasco, na época reinado pelo Ben-Hadad II. Bom, aí no ano de 734 a.C., o rei amonita Sanipu, ele era vassalo dos assírios, que na época eram reinados pelo Tiglat-Pileser III da Síria. Esse foi um rei muito importante para os assírios. Assim também como o sucessor dele, que era o Peduel de Amon, que foi vassalo tanto do Senaqueribe, esse ali era terrível, e de Assaradão, sendo o reino amonita sendo vassalo dos assírios até o ano de 669 a.C.
Bom, na lista de tributos, tinha lá nos registros dos assírios, todos os povos que pagavam tributos, constava quanto cada povo pagava de tributos aos assírios. E nesses registros indicavam que os amonitas pagavam 1/5 do que o reino de Judá pagava. Vocês verem que eles tinham um certo privilégio ali, os assírios eles aliviavam para cima dos amonitas. E aí no ano de 650 a.C., o rei de Amon, que era o Aminadab I de Amon, ele estava na lista dos reis que foram atacados durante a campanha do Assurbanipal, essa campanha que foi devastadora para aquela região. Outros reis de Amon foram registrados pela história, que foram o Baraque de Amon, na década de 670 a.C., e também Risael, na década de 620 a.C. Eles tiveram seus nomes mencionados em uma garrafa de bronze, que é conhecida como inscrição de Tel Sirã. Essa garrafa foi encontrada em Amã no ano de 1972, na nossa era moderna. Outro rei citado nessa garrafa foi o rei Aminadab II de Amon, que era filho do Risael. Bom, a arqueologia moderna diz que o reino de Amon ele floresceu durante o período neobabilônico. É um pouco contraditório, porque nessa época foi justamente a campanha do Nabucodonosor II que tinha destruído a Transjordânia. Então pode ser que tenha havido ali talvez um declínio do reino de Amon, mas o que a gente sabe é que Judá foi destruída, né? Então enfim, são questões aí debatidas. Algumas evidências históricas apontam que Amon teve continuidade da era neobabilônica até o período persa, que foi de 550 a 330 a.C. E depois eles vão ser pouco mencionados na história durante esse período persa e o período posterior a esse, que foi o período helenístico, né? Que foi da época da conquista de Alexandre o Grande. Os amonitas eles só foram mencionados novamente na história na era dos Macabeus, né? Que foi aquela revolta dos judeus contra os Seleucidas. A gente já viu essa história aqui também no canal. Se quiser dar uma conferida, vou deixar o card aqui em cima. Então eles, no caso amonitas, se uniram com outras tribos vizinhas para resistir à ascensão, ao renascimento de Israel, que na época era governado pelo rei Judas o Macabeu, que reinou de 167 a 160 a.C. Esse nome Macabeu que significa martelo, dentro da força que o Judas tinha, né? No seu braço, ele era um cara muito forte. Bom, a última menção aos amonitas, ela foi feita por Flávio Justino, também conhecido como Justino o Mártir. Isso já foi no século II depois de Cristo, que ele descreve os amonitas como um povo numeroso. Bom, agora vamos para a versão bíblica da história dos amonitas, que aqui nós temos a questão que a gente já falou no vídeo dos Moabitas. Eu vou falar brevemente, vocês podem assistir o vídeo dos Moabitas, porque aí eu vou estar só me repetindo aqui. Bom, na Bíblia está no Gênesis, capítulo 19, contando que os amonitas eram filhos de descendentes, no caso, do Benami, e o nome dele significa filho do meu povo. O Benami que era justamente filho do Ló, com a filha dele mais nova. E em certos textos ele também é chamado de Amon. Assim como Ló teve também um outro filho com a filha mais velha, que foi o Moabe, que vai dar origem aos Moabitas, né? Esse povo que já viu aqui no canal. Enfim, passem lá no vídeo para dar uma conferida. Acho que eu já falei isso, mas enfim, vamos lá. Então tudo aconteceu de uma forma nada ortodoxa, né? Essa concepção aí desses dois filhos aconteceu após a ira de Deus sobre Sodoma e Gomorra, onde ele destrói as duas cidades enviando grandes meteoros, e o Ló e a família são salvos por dois anjos que Deus mandou para lá, né? Os caras queriam até pegar os anjos, mas enfim.
E aí o Ló, quando sai com a família, os anjos alertam ele que vão embora, mas não olhem para trás. E aí a esposa do Ló desobedeceu aquela ordem, olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Então Ló seguiu com as suas filhas e vagaram até viver em uma caverna. Bom, então o que explica a questão dessa situação nada ortodoxa foi de que o Ló e as filhas acreditavam que eles eram os últimos habitantes da Terra, ou pelo menos daquela região onde eles viviam. Então eles teriam que, no caso, o pensamento das filhas, né? O Ló foi embriagado e tal, aquela história lá. Então elas acabaram embriagando o Ló e engravidaram dele, né? E teve esses dois filhos que foram o Moabe e o Ben-Ami. Bom, aí tem uma questão bastante polêmica de historiadores modernos que fazem uma interpretação dessa história. Que há uma possibilidade, certo? Não é uma afirmação minha, eu estou apenas levantando um ponto que eu vi em um texto e acho interessante ser colocado aqui para vocês depois debaterem nos comentários, de que essa concepção do Moabe e do Ben-Ami tenha sido uma narrativa criada pelos israelitas, pois os israelitas é que registraram a história dos amonitas. E como eles eram inimigos, eles tenham feito essa versão, criaram essa história de que a concepção de Moabe e de Ben-Ami tenha sido de uma forma nada ortodoxa. Então, isso seria também uma questão de você estar denegrindo, ofendendo, talvez a imagem de Ló, né, que era o sobrinho de Abraão. Mas, enfim, é uma questão que fica aberta aí para o pessoal debater. E aí os amonitas, dando sequência à história, vamos ter aqui essa similaridade com o que a gente viu na versão anterior. Eles se estabeleceram no leste do Jordão. Só que aí eles chegaram numa terra que já era ocupada pelos Refaíns, né? Os Refaíns, que eram gigantes que tinham entre 4 e 5 metros de altura, mas eles tomaram o território dos Refaíns, e era um território bastante extenso, que ia do rio Jordão até o deserto e, como também tem na versão anterior, do rio Jaboque e Arnon. E era um território muito grande e eles chamavam esses gigantes, né, no caso os moabitas, chamavam os gigantes de Zanzumim. Bom, aí tem a questão da divisão dos amonitas e dos moabitas. Bom, antes do êxodo israelita, os amorreus, na época eram reinados pelo rei Seom, eles viviam no oeste da Jordânia. Então eles invadiram boa parte do território da Transjordânia, que era justamente onde viviam os moabitas e os amonitas. E aí os amonitas eles recuaram para as montanhas no leste. Como consequência dessa invasão, os reinos de Moabe e de Amon foram separados. Bom, na Bíblia relata que os amonitas e os israelitas sempre foram antagonistas, né? Um dos exemplos foi durante o êxodo israelita. Os israelitas foram proibidos de passar pelo território, no caso pelas terras dos amonitas. Os amonitas também tem uma outra história, que eles se uniram a Eglon, que era o rei de Moabe, contra Israel. Bom, para quem viu lá o vídeo sobre os moabitas, sabe que o Moabe também não teve um fim nada legal, né? Os amonitas também passaram a reivindicar suas terras na Transjordânia, que agora pertenciam aos israelitas, que tomaram essas terras de Seom. O Seom tinha proibido os israelitas de também passar pelo seu território. E aí acabou resultando em uma guerra. O Seom foi derrotado em uma batalha no deserto e os israelitas ficaram com aquele território. E lembrando, pertenceu aos amonitas. Seguindo aqui a história. Durante o governo de Jafé, o Jafé que é retratado como um dos juízes, se eu estiver enganado ou não, foi o 8º juiz que presidiu Israel. Não confundir com o outro Jafé, certo? Tem um Jafé no Gênesis, né, que estava lá no barco Noé. Então os amonitas eles invadiram o leste do Jordão,
chegando ali nas terras israelitas e foram combatidos pelo Jafé. E aí vamos ter esses constantes ataques dos amonitas aos israelitas. E essas disputas é que foram responsáveis pela ascensão de um simples pastor a rei. Vou contar essa história aí. Bom, na época do rei Naás de Amon, um rei extremamente violento, brutal, acho que ele aprendeu muito com os assírios, mas enfim, ele sitiou a antiga cidade israelita de Jabesh ou Jabes Gilead, sendo uma cidade que estava fora daquele território que os amonitas estavam reivindicando. Essa cidade é sitiada e o Naás, ele manda a seguinte mensagem à população da cidade. E eles poderiam ter duas escolhas. Eles tinham duas escolhas. Uma seria sucumbir pela espada, ou a outra ficar vivos, mas todos teriam o seu olho direito arrancado. Bom, brutal isso aí, né? E aí durante esse sítio ele deu 7 dias para que o povo decidisse, né, se iria lutar ou se preferia perder um olho. E aí eles mandaram mensageiros para todo o território israelita. E quem atendeu esse pedido de socorro foi Saul, né, que era um pastor e acabou conseguindo levantar um exército. E com esse exército, Saul liderou os israelitas e conseguiu derrotar Naás e seus aliados. Existe aí uma possibilidade que entre esses aliados estavam os filisteus, que a gente já viu também aqui no canal, um dos vídeos mais vistos aqui. E essa batalha aconteceu em Bezek, né, que é um local, né, não confundir com o rei Bezek, que foi um rei cananeu. Apesar que ele era contemporâneo, se eu não me engano, ele era contemporâneo aí dessa época aí, essa história. Bom, segundo o historiador Flávio Joséfo, né, aquele que foi traidor, né, se juntou nos romanos na revolta judaica, mas enfim, ele reafirmou essa brutalidade do Naás em outros eventos anteriores. Ele fez a mesma coisa, sendo extremamente violento com outros lugares que ele sitiou, outros povos que ele enfrentou, né, invadiu o território desses povos e fez a mesma coisa. Bom, aí já temos na época de Davi. O rei Davi, o grande rei dos judeus, ele foi provocado pelos amonitas. Imagine que isso não foi muito legal, né? Bom, os amonitas eles humilharam um mensageiro que o Davi tinha enviado para lá, né? E aí os amonitas eles queriam mais uma vez enfrentar os israelitas. E aí foi quando eles conseguiram contratar os arameus para se juntar a eles contra os israelitas. Também já vimos a história dos arameus aqui no canal. Se você dar uma conferida, segue aí o link aqui em cima. E aí o que aconteceu foi que o Davi conseguiu ir até o território dos amonitas e fez um cerco na cidade de Rabá, né? Como eu falei no início do vídeo, era a capital de Amon. E aí sitiou a cidade por um ano, que resultou na queda não apenas de Rabá, mas também de outras cidades amonitas, que foram conquistadas por Davi. E aí quem sobreviveu a essa batalha acabou sendo levado para fazer trabalhos forçados. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Retornarei na próxima semana com a sequência dessa história. Vamos ver o restante dessa versão bíblica a respeito dos amonitas e também vamos ver a versão considerada a rabínica, que conta o que aconteceu com os amonitas no fim do primeiro milênio e no início do primeiro milênio depois de Cristo, ali nesse período do século II depois de Cristo. Beleza? E para quem faz parte do acampamento Zelota, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão da versão aí, deles estarem... Será que realmente os israelitas estavam denegrindo ali o Ló? Bom, isso aí a gente vai conversar um pouco mais sobre isso lá na nossa área de membros. Chega lá que você vai acompanhar esse papo. Então, vamos ficar por aqui. Um abraço, Zelota. Boa semana para vocês. Falou, pessoal.